Então vou começar. Fala aí, Bruno. Carolzinha já entrou. Bruno, quer entrar no começo aí? Oi, amor. Então vamos começar aí. Hoje eu vou chamar a Francine, que é uma mergulhadora aí e é bióloga também. E ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, um pouquinho da história dos mergulhos dela aí. E, bom, não vou tirar as palavras dela, vou deixar ela falar um pouquinho. Vamos ver, ela já vai entrar. Olá, Olá, tudo bem, boa Francine? noite. Tudo bom? Tranquilinho? É a primeira vez Tudo aí certo. fazendo a live, não falando sobre mergulho, geralmente é o Bruno. E fui escalado para falar com você. Legal. E porque eu sou biólogo também, então a gente ficou bem feliz de conseguir essa live com você hoje. E eu fiquei mais empolgado ainda depois que eu soube que você é biólogo e tem toda essa história aí. Mas para começar, Uhum. eu queria que você se apresentasse, tá? Falasse um pouquinho da sua história aí rapidinho, tá? E depois a gente vai vendo o que o pessoal vai perguntando. Aí também tem umas perguntas que eu já tô na minha cabeça aqui para a gente seguir essa live. Legal. Boa noite, pessoal. Olá, Bruno. Já vi um oi do Bruno aqui. Então, eu me chamo Francine, eu sou bióloga, como o Igor falou. Eu fiz mestrado e doutorado em oceanografia biológica, mas desde o ano 2000, quando eu me formei, meu primeiro estágio depois de formada já foi com invertebrados da Antártica, né? Eu estava vendo aqui que numa live anterior teve um convidado que falou, né, sobre bentos, que são os organismos que ficam associados ao fundo ou a alguma rocha ou incrustado em algum lugar, e eu trabalho com esses animais. Então, no meu mestrado eu trabalhei com crustáceos, que é primo do o anfípoda, né? Um primo do camarão, eu falo. E depois no doutorado eu já fui trabalhar com a megafauna, né? Que é estrela do mar, pepino do mar, as gorgônias. E sempre com a Antártica. Desde o, desde o meu estágio de final, depois que eu me formei, até agora no pós-doutorado, sempre com invertebrados da Antártica. E aí, depois que eu me formei no doutorado, eu passei 2 anos na Coreia, trabalhando no Instituto de Pesquisa Polar coreano. E aí, depois, o ano passado, eu voltei para o Brasil e comecei até um canal no YouTube que se chama Gelo na Bagagem, como o Instagram, Uhum. para passar toda essa experiência, né? Tanto de ir para a Antártica, quanto de experiência de ser pesquisadora e a experiência de viver fora, né? Espanha, que eu fiz doutorado lá, depois o pós-doc na Coreia. E me conta mais uma coisa, então. Por que desde o começo foi trabalhar lá com os bichos da Antártica? Tem um sonho ou isso caiu no seu colo? Por que você escolheu trabalhar com os bichos de lá desde o começo? Olha, foi aquele sonho inconsciente. Eu brinco que foi o sonho que estava guardado, que eu nem lembrava. Mas quando eu estava na faculdade, eu falei que eu queria saber de biologia marinha, e aí eu comecei a fazer os estágios e os cursos com pinguim, com golfinho e baleia.
Eu né? acho que Como sempre. 90% dos biólogos entram falando que querem trabalhar com baleia, golfinho, tartaruga. Exatamente. E aí eu fiz uns cursos, tal. Aí um dia foi o professor, hoje ele é professor na USP, né? O Marcos. E ele foi dar o curso de mamíferos marinhos na Antártica. Uhum. E aí depois passou, acabei deixando os cursos de golfinho, baleia, e fui atrás de outros e tinha uma professora no Mackenzie que ela sempre falava que ela ia para a USP, toda quinta-feira ela ia para a USP. Eu lembro até o dia. Toda quinta-feira ela ia para a USP, toda quinta-feira ela ia para a USP. Aí um dia eu cheguei para ela e era professora de oceanografia. Eu cheguei para ela e perguntei, mas o que você vai fazer na USP? Curiosa. Aí ela falou, não, é porque lá eu faço pesquisa, eu trabalho com crustáceos, tal, com anfípodas. E se você quiser conhecer, lá tem sempre algumas professoras precisando de estagiário, tal. E eu fui e tinha a professora, logo a professora que estava precisando de estagiário para trabalhar com um material que tinha vindo da Antártica. Que, por sinal, depois foi a minha orientadora do mestrado, que é a Thais Corbusier. E, por sinal, agora ela é minha supervisora do pós-doc de novo. Ah, então. E aí eu falo que é um sonho esquecido, porque depois de muito tempo, eu fui fazer uma palestra sobre como se tornar pesquisador e fui mexer nas minhas coisas e acabei encontrando o meu portfólio de matérias quando eu era pequena, que eu ficava recortando revista. E Sim. quase 90% das matérias eram sobre pinguins, Antártica e tudo mais. E eu nem lembrava. Então era um sonho guardado mesmo. Aham. E, e me conta uma coisa. Bom, o nosso Insta ele é bem voltado para o mergulho, então essa é a parte, digamos assim, mais longe do mergulho, mas não é tão longe assim, porque você também trabalha com animais marinhos e você também precisa do mergulho pro seu trabalho, né, para o seu doutorado. Uhum. Tá tirando que nunca viu eu tão sério. Mas, assim, conta como que o mergulho influencia no seu trabalho, ou como influenciou e como influencia hoje em dia. Então, quando eu estava com a ideia, né, de fazer biologia marinha, que eu ia trabalhar com golfinhos e baleias, aí logo depois eu fui atrás para entender como é que era, o que que precisava, tal. E aí só eu me formei em 2000, mas foi só em 2003 que eu comecei, aí eu já trabalhava com os invertebrados, tudo. Aí eu comecei a fazer o curso de mergulho, né? E, e aí eu fiz em 2003, tal, que também foi a primeira vez que eu fui para a Antártica. E aí lá eu descobri que era muito difícil mergulhar na Antártica e acabei meio que deixando de lado o mergulho, tal. E eu voltei em 2013. Foi 2013. Foi 2013? Ah, nem lembro. Acho que foi 2013. Eu já estava no doutorado, aí eu acabei fazendo, né, a reciclagem e depois o advanced. E aí também, a ideia sempre foi fazer os cursos para mergulhar na Antártica, mas ainda não consegui, porque é preciso fazer o curso de roupa seca, o curso de caverna Uhum. e ter muitos, muitos, muitos mergulhos. Se para fazer o curso de caverna precisa de mais ou menos 50 mergulhos, para mergulhar na Antártica tem que ter muito mais que isso. E aí, na estação brasileira, por exemplo, como a logística é feita pelos marinheiros, então hoje em dia só os marinheiros, os mergulhadores da Marinha que mergulham na estação brasileira, né? Então, por isso também que eu não consegui. Aí eu saí daqui achando que eu ia lá na Coreia fazer o curso de roupa seca, pelo menos, né? Aí Aham. eu cheguei lá, encontrei algumas operadoras de mergulho, mas nenhuma falava inglês, assim, para dar o curso.
E, As que eu encontrei, né? aham. Não tinha. Aí acabei deixando, voltei da Coreia sem o curso, mas a gente precisa do mergulho exatamente para ir coletar os animais, né? A Uhum. gente faz, quando está no navio, dá para coletar com os equipamentos, então joga, e aí também são coletas de animais de mais profundos, assim, né? De lugares mais profundos. Uhum. Mas normalmente, quando a gente está na estação, tudo, a gente precisa dos mergulhadores para coletar para a gente. Então, da última vez que eu fui para a estação coreana, e aí a gente usou, né, pediu os serviços dos mergulhadores todo para poder coletar as estrelas, as gorgônias, as esponjas para a gente. E aí, como a gente já conhecia o local e o que tinha ali, então a gente normalmente mostrava as fotos para os mergulhadores e eles iam direto e coletavam os animais que a gente queria. Porque os dois mais antigos, os dois mergulhadores mais antigos, não eram biólogos, nada. Eles tinham muita experiência em mergulho, eram instrutores e tal. Uhum. E, e aí a professora contrata lá na Coreia, assim, ela contratou os dois. E o aluno de doutorado dela ajudou, né? Então ele também ia no mergulho. Então iam os três, Ah, legal. Ó, mas se precisar de voluntários, né? Eu não tenho curso de roupa. né? Não, brincadeira. Mas então, você fala mais um pouquinho sobre os mergulhos lá. Os mergulhadores, você falou que é um pouquinho complicado. Você já falou dessa parte de que no Brasil só os da Marinha, né? Só os mergulhadores da Marinha. Uhum, Mas quais as outras dificuldades? A gente sabe que não dá para mergulhar com roupa seca, com roupa úmida, né? Tem que ser com roupa seca. sim. Me conta um pouquinho mais das dificuldades dos mergulhos lá, né? Ou Uhum. alguma coisa que você viu lá que é muito diferente dos mergulhos aqui. Primeiro que assim, lá a água, a média, né, no verão é de 0 grau. Então, mergulha ali, aí a temperatura limita muito o tempo do mergulho. O tempo. E aí acaba que eles ficam no máximo meia hora debaixo d'água, né? Mesmo com E toda a roupa seca, trabalhando com é, com todos os exatamente, equipamentos de porque limitação. até hoje eu não entendo, até se você puder me responder, por favor, que eles usam a roupa seca, mas não usam a máscara full face para tampar tudo. Então eles usam aquela máscara e aí aqui fica tudo de fora. É, E aí acaba congelando, né? Começa a esfriar tudo aqui. na verdade, eles optam por não usar a full face, porque a full face você acaba tendo um gasto de ar maior, né? Um gasto de gás maior. Só por você estar usando a full face, você gasta entre 20% e 25% a mais de gás. Então, Uhum. às vezes é por isso que eles optam por não usar. Eu não sei qual é a profundidade, é até uma pergunta que eu ia te fazer, qual que é a profundidade que eles mergulham lá, se é muito profundo ou não, se eles usam garrafa simples ou usam garrafa dupla, né? Então, os mergulhadores ali para coletar para gente, eles usam a garrafa simples, Uhum, mas eles têm que tomar muito cuidado com a profundidade. Normalmente a gente tenta coletar até um máximo de 30 metros, uhum, mas o problema na Antártica é que a praia, né, a plataforma, uhum. ela não é igual a que a gente conhece, que vai diminuindo, né, aumentando a profundidade aos poucos. Ela começa e logo Já é já cai. um precipício ali. Já isso. Então, de 30 metros já pode chegar a 100, assim, de Fácil. rápido, né? Fácil. Então, eles têm que ter muito cuidado com isso. Além do gelo, né? Porque, como eu falei, tem que ter o curso de caverna, mas a caverna, as rochas estão lá paradas.
problema do gelo, que à medida que você está passando, se você não tomar cuidado, ele pode virar. E Com se ele certeza. virar, ele pode virar em cima de você. Esses são alguns perigos até para os mergulhadores quando saem da água, né? O cara já está no tempo limite ali, o cara às vezes está já com frio e tem que tomar muito cuidado com o gelo, né? Que eles, me corrija se eu estiver errado, mas eles devem cortar o gelo para poder entrar Uhum. ou ali eles já entram no mar, já é aberto. Normalmente os que eu conheço, sim, que mergulharam para os projetos que eu fui, normalmente já é em água aberta, né? Que a gente, como vai no verão e é perto no litoral ali, então já é água mais aberta, não tem aquele gelo permanente, né, que a gente fala. Se tiver, são blocos mesmo. Aí eles têm que ir afastando para poder entrar. E o Bruno está perguntando que eles vão presos por cabo ou são totalmente independentes? A gente deixa o cabo, Uhum, né? A gente deixa o cabo, mas eles vão, normalmente vão os três juntos, uhum. dois, né? No caso da última vez foram três, eles sempre iam juntos, Sim, fazer um trio. e porque as águas ali são bem claras, bem limpas, então a visibilidade ali É bem boa. é bem boa. E E agora, você tem data para voltar para lá? Ou você vai esperar um projetinho diferente? Como é que é? Não, ainda não tenho data, porque os projetos de bancos do Brasil, só foi um projeto aprovado, mas não financiado, né? Uhum. Então, isso quer dizer que tinha mérito, porém Sim, não tinha. não tem dinheiro, não tem dinheiro para ir. E como o meu pós-doc eu já tinha resultados, tudo, eu Hum, preciso escrever o artigo, então eu ainda estou só com esse material. E a gente tem material de outras de outra de forma. outras operações que a gente já coletou e ninguém trabalhou ainda. Entendi. Tem que usar ao máximo o material coletado, né? A gente, biólogo, tem esse costume, né? De quando fazer coleta, usar o máximo possível do material. Uhum, Ter aquela vida ter valido a pena, né? Vai sair bastante artigo aí. é, E agora, fugindo um pouco lá da Antártica e vindo aqui, eu quero que você me conte a tua história como mergulhadora, tá? Aonde você fez o sim. curso, que cidade, qual que é o teu nível de mergulho, quais são os próximos cursos que você quer fazer. Então, eu comecei em 2003, eu fiz o curso com a Narval aqui em São Paulo, e eu lembro que o meu batismo foi em Paraty. Eu não lembro direito, e Tava eu tão... tenho uma memória muito boa, mas eu não lembro direito. E aí depois, em 2000, aí eu não mergulhei mais. Depois, em 2013, quando eu voltei, aí sim, aí eu fiz o Advanced. Aí eu fui para Ilhabela, fui para Laje de Santos, e depois eu fiz os cursos de fotografia, sub. Uhum. Fiz o curso de invertebrados também, porque eu conheço invertebrados mais da Antártica. Como Aham. eu falei, desde 2000 eu trabalho com eles e nunca trabalhei com invertebrados do Brasil. E aí E eu deve fiz ser... o curso de invertebrados, fiz o de flutuabilidade básico Uhum. e que mais? Só o nitrox. E aí depois, em 2016, eu fui e fiz um mergulho no Vietnã. Entendi. É um mergulhinho mais tranquilo, assim, só para conhecer também. Deve ser um lugar lindo de mergulhar. É. Tem uma biodiversidade até alta, assim, não é aquela, né, uau, que maravilha, mas eu tenho umas fotinhas aqui que eu tirei, não Uhum. sei se dá para mostrar, deixa eu ver se dá Tenta para ver. gente aí pra gente Não ver. sei se vocês dá para ver aqui. Dá pra ver? Algumas. Essas daqui são algumas fotos que eu tentei tirar, né, mas peraí que tá.
Tem Na o luz, tá bem, não? X, Aí. agora melhorou. Tem uns corais ali bonitos e tal. Isso é tudo lá no Vietnã. É, esse daqui é do Vietnã. Abre as fotos para ficar maior. Consegue abrir? Consigo. Peraí. É porque elas estão misturadas aí com a viagem mesmo. Uhum. Mas que o Vietnã, ele é muito legal também, né? A gente acha que a gente ainda tem a visão da guerra do Vietnã, Sim. mas tem uns pontos turísticos muito bonitos ainda. E Ah, aí tem um mergulho bem. Ah, aqui, ó. no de branco. Esses animais são muito difíceis de ver. É, Nunca ver dois iguais, né? aham. As fotos estão saindo bem. O curso valeu a pena. É, né? Olha só. Apesar de que mas eu lembro que essa aqui a câmera não ajudou muito, porque era uma câmera pequenininha, tipo Canon, pequena, assim, que não tinha zoom, não tinha nada. Era bem simples. Até aí aqui é a última, que é a do mergulhador aqui. É você te fotografando ou o mergulhador você fotografando? Não, isso aqui eu fotografei o mergulhador aqui. Você sabe, o Bruno está perguntando que bicho é azul ali. Eu acho que era uma estrela, mas agora para identificar a espécie vai ser. Eu não Ah, sei. não, para identificar a espécie eu não identifiquei, era só a estrela mesmo. É aqui é legal que tem aqueles poliquetas de Natal, né? Ah, sim. Esses Não sei bichos se. também são muito legais. E se chega Aham. perto, eles se recolhem, né? É. Acho que. Ah, esse aqui era uma instrutora, bem legal também. A Uhum. gente teve almoço mesmo dentro do barco. Para Só quem, que para quem não entende muito de biologia, esses animais eles são muito endêmicos. Então, para você identificar um animal, você tem que trabalhar muito tempo com ele naquela região. É, assim esse como a aqui Francine. Um videozinho. é um crinoide. É um crinoide. Então, assim como a Francine falou, ela estuda os animais da Antártica e muitas vezes se perguntar para um animal daqui, ela não vai saber, porque não é, o foco do estudo dela, né? Então, biólogo Uhum. sempre sofre com isso, né? Tipo, pergunta um bicho, não sabe o que é, porque não é focado nisso. Verdade. E aí falou, ué, mas você não estuda? Não, você não é Tudo, biólogo, sabia dos animais, né? Não. Aham. Outra coisa, e assim, como mergulhadora, qual que seria o próximo passo para você que evoluir como mergulhadora? Qual é o próximo curso que você quer fazer? E você já tem aí uma data? Já colocou isso como uma meta ou ainda não? Olha, a meta era para esse ano, né? Até o Sim. fim do ano fazer pelo menos o curso de roupa seca. Uhum. Porém, eu tenho o grande problema que eu tinha deixado para fazer lá na Coreia, que eu achei que eu ia encontrar um lugar mais barato até para se comprar a roupa, né? Uhum. Porque para fazer o curso tem que ter a roupa. É. E aí lá, como eu recebi em dólar, eu achei que eu ia achar algum lugar que teria roupa mais barata. Mas primeiro que eu não achei. Aí eu voltei para cá, aí pior ainda, agora com a pandemia, Agora subiu um pouquinho, né? As roupas ficaram. as roupas ficaram mais caras porque o dólar aumentou, né? E aí, aí Um pouco mais a complicado. meta, a meta ficou para o ano que vem. Ó, o Bruno está perguntando aqui, ó, como que você foi parar na Coreia? Se você foi a primeira vez pelo Brasil e depois você foi para a Coreia, né? Isso. Pelo Brasil eu fui
quando eu estava no mestrado, né? 2003 foi a primeira vez. Aí depois, em 2014, eu fui 2 vezes, porque eu estava na Espanha acabando o doutorado, e eu conversei com uma professora lá do Rio de Janeiro para poder fazer o pós-doutorado quando eu voltasse da Espanha, que eu tinha que voltar, porque eu tive bolsa de Ciências Sem Fronteiras e eu tinha que voltar. Aí eu conversei com ela, ela falou, não, beleza, eu estou mandando meu grupo, você pode ir com o grupo, e aí já coleta para você fazer o pós-doutorado. Aí, ótimo, aí eu voltei, tentei, só que aí deu problema com os animais, deu problema com a bolsa de estudo, né, com a bolsa do pós-doc. Fiquei uns 9 meses lá no Rio, quase um ano, e não tive bolsa, aí eu voltei para o Brasil. Aí eu voltei para São Paulo, para o Brasil. Aí eu voltei para São Paulo. E aí eu estava quase desistindo da Antártica, e eu consegui um pós-doc em Rio Grande, lá na pontinha do Rio Grande do Sul, para passar mais frio ainda, porque lá naquela cidade só venta. Aí eu ia trabalhar com marismas lá. E eu já tinha assinado a papelada do CNPq, tudo. Só que aí tinha um simpósio de Antártica que acontece, né, de 2 em 2 anos. E o simpósio ia ser na Malásia. E eu tinha recebido ajuda do próprio simpósio para ir apresentar meu trabalho. Aí eu falei para a professora, tá? Ela falou, não, pode ir. Aí eu tinha ido, levei todas as minhas coisas para Rio Grande, tinha conversado já para alugar um apartamento e tal. Aí eu peguei minhas coisas, passei 3 semanas lá, fui para Malásia. Quando eu cheguei na Malásia, eles mandaram um e-mail falando que o projeto não ia ter financiamento. Então, as 3 bolsas do projeto não ia acontecer. Eles Uhum. estavam. Aí eu peguei, isso logo no começo do simpósio. Aí eu falei, eu vou apresentar meu trabalho falando que eu sou o quê, né? Aí eu peguei o microfone e falei, Uhum. eu sou doutora, eu saí do Brasil com uma bolsa, estou sem bolsa. Uhum. Então, estou procurando emprego. Tipo, quem quiser, me contrate. Foi Propaganda é alma assim, do aí, negócio. exatamente. Aí eu apresentei meu trabalho, tudo, que era uma parte ainda do meu doutorado, que eu trabalhei com a parte de cadeia alimentar em vários pontos da Antártica. Um dos pontos é na ilha, onde a gente tem a estação brasileira e a coreana, e os outros pontos eram na Península Antártica, onde está descongelando. Então, a gente tinha animais de lugar assim que tinha gelo permanente desde sempre e tinha acabado de descongelar e eles conseguiram coletar. Então eu fiz toda a parte de cadeia alimentar, tudo estudei a adaptação deles, a alimentação, tal. E tudo isso com a parte de bioquímica, com experimentos, tal, de lipídios e tudo. E aí eu apresentei e a pesquisadora coreana estava assistindo, gostou e veio me perguntar: você está mesmo procurando emprego? Você quer ir para a Coreia? Você quer ir comigo? Aí eu falei, vou. Aí eu lembro que ela pegou o crachá, ela falou, você tem certeza? Da onde eu sou? Eu falei, tá, eu sei. Aí ela falou, tá bom, lá é tudo diferente, hein? Me manda seu currículo. Eu falei, tá, mando. Aí uma das coisas também foi essa, que ela me perguntou, quando ela viu meu Uhum. currículo, no meu currículo eu sempre ponho, né, que eu tenho o curso de mergulho e tal. Sim. E uma das coisas que ela perguntou foi isso, que legal, que eu tinha o curso, tudo. Porque também, por mais que não mergulhe, a gente consegue entender e dar suporte para os mergulhadores, né? Principalmente quando Com voltam para o certeza. bote. Porque a gente ia com o bote até muito perto de glaciar e tudo, e ficava esperando, né? Então, quando eles voltavam, tinha que pegar todos os animais, pegar os mergulhadores para dentro do bote Que e não é uma ainda dar coisa fácil. chocolatinho.
E ainda dá chocolatinho quente para eles. Acho que não tem coisa melhor do que sair de uma água gelada e ter um chocolate quente esperando, né? Né? Com certeza. A Emily está perguntando, tá, qual que é a probabilidade de fazer turismo mergulhando lá? Você sabe se tem como, se já ouviu alguma história, se... Hum, turismo de mergulho lá na Antártica, que eu conheça, não tem, Uhum, né? Porque os turistas que vão com empresas que fazem normalmente cruzeiros, e aí eles vão em pontos específicos só para conhecer mais a parte histórica, ou pinguineira, ou ver alguma foca. Turismo de mergulho eu não conheço, apesar de que tem maratona, né? Hoje em dia a galera corre 42 quilômetros na Antártica. nossa. Então, pode ser que tenha, mas eu não conheço. É uma coisa bem diferente que eu vi uns anos, foi um projeto francês que chama Under the Pole, que eles começaram no Ártico e expandiram, na verdade, para fazer uma circunnavegação, passando pelo Ártico e Antártica, que é como é que chama? Eles têm um veleiro, acho que um pouco maior, eu não sei as designações lá, e aí eles trabalham com mergulho, então eles vão para pontos onde tem mesmo o mar congelado, aí sim tem que fazer o que você tinha me perguntado, que eles tem que abrir o gelo Uhum. para poder mergulhar. E eu lembro que nesse projeto eles tinham mergulho até 120 metros de profundidade, se não me engano. Quem quiser olhar, tem o site. Tem o site e o Instagram. Eu vou escrever aqui o Isso, escreve Under lá. the Depois a gente Pole. vai ser lançado no YouTube, daí o pessoal procura ali e Uhum. procura lá e pesquisa um pouco mais, porque eu acho que tem louco para tudo, né? O pessoal vai querer ir para lá para mergulhar. Então, e aí a última vez que eu entrei no site, porque eles começaram fazendo campanhas para projetos científicos irem com eles, para eles usarem esses mergulhadores até altas profundidades, assim, para coleta. Uhum, Aí, até hoje eu mandei o projeto, até hoje eu não obtive resposta, não me falaram nem que sim, nem que não. uhum. E a última vez que eu entrei, eles estavam com um projeto assim de, tipo, você quer ir fazer tipo um curso de mergulho em águas frias, lá na Antártica. Então você paga tantos dias, né, Aham. pelo curso e pela estada no veleiro. Então eu vi que eles tinham isso já no site deles. E aí faz um pouco assim que eu não entro. Mas é uma coisa para a gente pesquisar Mas ali. é, E mas eu lembro que eles começaram a fazer isso. o Então Bruno, acho que é até um caminho, né? claro, para quem quiser ir para dar uma pesquisada, a gente pode até dar uma olhada depois. O Bruno está perguntando, na verdade, pedindo para você fazer um comparativo aí. O que é melhor, se é trabalhar com os brasileiros ou com a Coreia? O que é um ponto positivo e um ponto negativo de cada um, né? Consegue aí fazer uma comparação? Eu nem posso falar que coreano não sabe português, porque eu caí da última vez. Eu tava, rapidinho, eu fui num bar, assim, uma amiga queria, porque queria que eu fosse num bar com ela, lá na Coreia. Aí começou a dar madrugada, e eu já passei da idade, faz tempo de ir pra boteco. Aí, aí era umas 3 da manhã, assim, um cara chegou, e eu já de saco cheio, um coreano chegou pra falar com a gente. Aí começou a falar inglês com ela, e eu, tipo, olhando pro outro lado. Aí ele pegou e perguntou pra ela, por que que ela não responde? Aí eu peguei e falei pra minha amiga, porque eu não entendo inglês. Aí ela falou, ela não entende inglês. Aí eu peguei e falei, não sei mais o que pra minha amiga.
Aí ele pegou e falou assim, vocês são de onde? Aí a minha amiga falou, do Brasil. Aí ele falou, que legal, vocês falam português? Eu também. Eu falei, ai, cacete. Não Aí deu. eu tive que falar com ele, né? Então eu não posso nem falar tão mal, porque vai que algum coreano assiste, né? Porque vai Mas ficar não deve tipo. ser tão ruim assim. Não dá pra Não, não, falar mal. não, não é ruim. É assim, é o que eu falo, né? Você só descobre as coisas boas e ruins mesmo quando você tá dentro Claro. quando você tá experienciando as coisas. Então, por exemplo, na estação brasileira, a gente, a logística é toda feita pela Marinha. Então, a gente tem aquela coisa de marinha, eles tratam como se fosse militar, né? Então, você tem que acordar às 7 com um apito, você tem a hora do almoço, você tem a hora, tanto na estação quanto no navio, Aham. tá? Só, principalmente depois que a estação pegou fogo, que foi bem num dia que estava tendo festa, as festas são muito controladas pelos comandantes, né? Sim. Porém, o trabalho é bom porque normalmente eles fazem uma reunião e vê, você precisa fazer coleta disso, disso, disso. Tá, amanhã diz que tem bom tempo, vamos sair. Então, a hora que tem bom tempo, é 5 da manhã. Então, a gente sai às 5 da manhã e vai voltar a hora que conseguir coletar tudo, ou até só se alguém mandar um rádio e falar, ó, tá vindo vento, tá vindo chuva, volta para a estação. E a comida, porque cada estação, então a estação brasileira tem o cozinheiro brasileiro, a estação coreana tem o cozinheiro coreano, a estação Aham. chilena tem a cozinheira chilena, e assim vai. Agora, na estação coreana, a estação brasileira agora, a nova, eu não sei, né? Eu quero ter a oportunidade de ir lá para conhecer e também ficar, né? Porque agora está sendo uma das melhores entre as que existem ali na península. Sim. Mas antes era muito, bem pequenininha, tal, a estrutura era mais simples e tal. Na coreana, a gente até brincava que era um hotel 5 estrelas, porque primeiro que a gente chegou, é, o prédio que a gente ficou estava sendo inaugurado, os Uhum. quartos e os laboratórios, Tudo novinho. tudo novinho. Tinha também o horário de comida, almoço, janta, tinha. Porém, não é aquela rigidez de apito, nem nada, porque a estação coreana, a logística toda é feita por pessoas, por civis contratados pelo Instituto de Pesquisa e os pesquisadores também que ficam lá durante um ano, né? Tem alguns pesquisadores, acho que são 7. E assim, o trabalho deles, tanto no Instituto quanto lá na Antártica, eles seguem à risca o horário de trabalho, das Uhum. 9 às 18. Então, podia estar um lindo dia, às 5 da manhã eles não saíam, eles saíam das 9 às 18, Entendi. né? E na estação e no navio, eu não sei, tem as suas vantagens e desvantagens das duas. Na estação, você fica ali, por exemplo, na coreana chegou a ter 101 pessoas. É bem A grande. maioria coreano, que eles conversavam só em coreano, que eu entendia algumas palavras. Eu e 2 chilenas só, então muitas vezes eu conversava só com elas. Mas eu via as mesmas 100 pessoas durante quase um mês. Na estação brasileira, 60 pessoas que estavam cabendo antes de pegar fogo. Então eu brinco que é um Big Brother gigantesco que não tem eliminação, você tem que aguentar todo mundo ali. E aí, na estação, você pega, sempre sai com mais um, né? Tem que sempre ter o dupla para poder Uhum. passear. Então a gente pode passear, pode andar em volta da estação, é quando a gente vê os pinguins, as focas e tal. Aí no navio, aí já é mais restrito.
você tem aquelas mesmas pessoas, não tem aonde passear em volta, Sim. porém, se o comandante é legal, a gente tem a opção de descer em outras estações. No navio coreano, que era quebra-gelo, a gente fez um outro caminho, porque eu tô acostumada a sair da América do Sul, né, ali de Punta Arenas, e Uhum. cruzar o Drake até a península ali, a pontinha. Uhum. Com o navio coreano, a gente saiu da Nova Zelândia, então contornou toda a Antártica até chegar na península. E aí, como é um navio quebra-gelo, a gente foi numa parte que é o mar congelado, né? Então a Sim. gente viu. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Então a gente começou, quando o navio começou a entrar, a gente começou a ver os pancakes ice, né? Que a gente fala, aquelas panqueconas se formando, se unindo e formando aqueles blocos de gelo gigante. Então deu para ver as focas deitadas nos blocos de gelo, os pinguins andando entre os blocos e tal. Quanto Então, tempo cada. demorava essa viagem? Ó, para fazer todo esse contorno demorou acho que 12 dias. Então dá para aproveitar bem a viagem. Deixa eu ver aqui, tinha passado Mas uma eu, pergunta. mas eu vou te falar que o contorno em si, pelo caminho que eles fizeram, como eles foram um pouco mais longe da costa, Uhum. não teve muita graça, que a gente não viu quase nada, a gente só via água. Aí Entendi. o legal foi quando a gente entrou mesmo, que deu a volta na península e entrou no mar congelado. Que daí foi. Aí a gente viu baleia, né, a jubarte, que é mais fácil de ver, a gente sempre vê, e a gente viu orca. E, ó, Aí foi legal. a Orca, eu acho que o pessoal, todo mundo, né, tem o sonho de ver esse golfinho gigante, essa baleia. O Bruno É, está perguntando se você, quando estava numa estação, tinha contato com a outra, tinha festa. Ele está perguntando das festas, na verdade. né, eu Você sei. tinha uma comunicação, quando você estava com o pessoal da Coreia, tinha comunicação com o pessoal do Brasil também? Ou era bem restrito, assim? Olha, quando eu estava no navio brasileiro, a primeira vez que eu fui em 2014, em janeiro de 2014, o comandante deixou a gente descer em várias estações para conhecer e teve uma noite que tinha uma festa na estação argentina que a gente foi para festa e tal. Agora, a estação chilena, por exemplo, tem acho que toda quinta eles faziam um seminário e convidavam todo mundo, né, ali das estações vizinhas, que era a chinesa, a coreana, a uruguaia, e eu não lembro mais qual era, a Argentina. Porque assim, a gente está na mesma ilha, tanto o Brasil quanto a Coreia. Porém, são duas baías diferentes. E para ir de uma baía até a outra, passa por mar aberto. Então a Entendi, gente não consegue ir, por exemplo, eu não consegui ir da Coreia para o Brasil. entendi. Mas o Chile, então, os chilenos faziam isso, só que eu peguei um chefe da estação coreana, eu tive meio que um azar, que eles, assim, eles não são muito de ir em outros países, porque eles não gostam muito de falar inglês, né? Eles são tímidos para falar inglês, eles falam inglês, muitos deles, como a gente aqui, então eles preferem falar entre eles o coreano. E aí o que acontecia é que o chefe da estação, ele tinha visto um coreano, um professor coreano que faleceu até em 2003, quando eu fui a primeira vez. Eu lembro que até o navio brasileiro foi atrás de um bote que eles tinham saído, os coreanos tinham saído com o bote e o bote virou. E aí até o navio brasileiro foi para ajudar a procurar tudo. E um deles acabou falecendo, que era um professor. E esse, que era o chefe agora em 2017, ele estava em 2003. Então ele morria de medo de cruzar a Bahia com um bote. Entendi.
E aí, muitas vezes, eu consegui ir para o Chile 2 vezes, né? Porque a gente tem que cruzar quase que a Bahia inteira para ir da Coreia para o Chile ali. Aí eu lembro que a gente foi uma vez porque as chilenas ficaram insistindo muito e ele falou que ele não ia, que não ia dar, ele começou a dar várias desculpas. Só que aí o chefe chinês estava lá e falou: é, Ah, eu levo, né? Eu levo. Aí a gente foi com os chineses, porque da China para o Chile dá para ir de caminhonete. Aí ele levou a gente, tal, a gente participou do seminário, só que aí o tempo virou, e aí os próprios coreanos falaram, ó, a gente não vai buscar não, dá um jeito, se eles trouxerem vocês, ok. E aí a gente esperou no outro dia pro Chile levar a gente, né? Teve que ficar. E a segunda vez, o Chile nessa vez, tinha sido um barco que eles compraram, o Chile comprou tudo, e o barco não conseguia atravessar o Drake. E nesse dia, esse barco, por acaso, tinha conseguido atravessar. Então, eles estavam fazendo festa, porque o barco conseguiu e tal, e levou a gente. Aí, uns dias depois, o barco foi lá na Coreia, e a minha professora, a minha supervisora, quis conhecer o barco. E a gente entrou lá, e aí eles falaram, quer dar um passeio para ver? Aí o dia estava até bom, mas lá na Antártica, em um segundo, a gente já sabe que some, né? Tudo vira. Aí eu sei que eles viraram assim na Bahia, assim um pouquinho mais aberto, o tempo virou total. E aí a minha supervisora começou a querer passar mal, porque ela passa mal no barco. E aí eles não conseguiam, quando voltaram para a estação coreana, estava cheio de gelo, não dava para descer. Eu sei que a gente acabou indo para a estação chilena para dormir lá, para poder sair no outro dia e voltar para a coreana. Então, a Antártica é assim. Tem E que. a mesma coisa para o mergulho, que a gente tem que ir no bote e vai 2 ou 3 pessoas, além do piloto do bote, Uhum. vão 2 ou 3 pessoas para dar apoio, né? Tanto para pegar os animais que vêm coletados, quanto para ficar olhando o tempo. Até mesmo teve um dia que eles estavam mergulhando, eles estavam lá embaixo, e tem um outro problema, né? Bem maior, que é a foca leopardo. Que, assim, tem histórias que ela morde o bote, fura o bote, tem histórias que ela já. Eu conheço uma que ela mordeu uma mergulhadora, né? A foca leopardo mordeu uma mergulhadora. E então, sempre que aparece, às vezes a gente nem tem certeza se é foca leopardo ou não. Aí já tem que jogar o sino, já tem que tocar o sinal para eles voltarem para o bote, né? Então, além do frio, do gelo, ainda tem a foca leopardo, e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, esse animal aí o pessoal tem medo, tanto os mergulhadores como quem tá no bote, né? O bicho ataca mesmo. É. Tá? Então, tem uns que falam que elas mordem o bote por meio que brincando, sabe? Igual cachorro que fica mordiscando, assim. E aí acaba furando, por causa do dente, acaba furando o bote. Mas essa da mergulhadora, eu não sei a história inteira para falar o que aconteceu, né? Uhum. Eu sei de uma história que tem até no YouTube, de um cara que foi para tirar fotos, filmar, e os primeiros dias elas vinham direto na câmera, assim, para morder a câmera. E aí ele foi, continuou mergulhando, continuou ali com elas, e foi passando, passando, ela começou a rodear, nadar, né, em volta dele, e viu que ele não ia fazer nada. E aí, toda vez ele voltava para o barco, ela ia e dormia do lado do barco. Então era. E aí ela começou até trazer pinguins para ele, como querendo dizer, porque ela come, né, a foca leopardo come pinguim, filhote de foca. Então ela trazia pinguim para ele. Então É, ninguém entendeu ainda o que.
A Pamela Fernandes está perguntando que se você não fala inglês, que você foi tudo falando Falo, inglês. Mas você fala. falo. Ah, Não, eu falo assim, que a gente aqui no Brasil, a gente fala pouco inglês, né? Principalmente fora do contexto biologia ali, pesquisa e tal, a gente fala pouco inglês. E lá a mesma coisa, e principalmente quando eles estavam em muitos coreanos, eles falavam coreano, eles preferem falar coreano, por mais que você esteja do lado, eles vão falar coreano, se você entender, entendeu, se não entendeu. Mas não, eu falo inglês, eu falo espanhol, né? uhum. Eu entendo bem o catalão também, porque eu morei lá em Barcelona. Agora, o coreano foram só algumas palavras que eu consegui. Pô, Também não me esforcei muito, vou dizer a verdade. e agora, fugindo um pouco lá da Antártida, é, o que, aonde é um lugar que você tem vontade de conhecer para mergulhar ou para conhecer mesmo Ah, no mundo do mergulho, assim? Quais os lugares que você tem vontade no Brasil e fora? bom, no Brasil, Fernando de Noronha e fora a Austrália. São É. os pontos assim. Fernando Noronha tem aí, eu acho que o Lula, que foi um dos nossos primeiros entrevistados na live, que acho que ele está vendo aí, né? Ele Hum, é um lugar lindo, eu tive o prazer de conhecer. A Austrália também, uhum. também tenho muita vontade, né? E eu acho que é um pouco mais, vai demorar um pouco mais, mas acho que também é a vontade de todo mundo que trabalha, ou que trabalha com mergulho, ou quer mergulhar, tem muita vontade para lá. Ah, E sim. quanto você também já deu, você já falou que queria fazer curso de caverna para continuar para conseguir mergulhar lá. Uhum. Falou do curso de roupa seca. E o que mais? Você tem algum curso que você tenha vontade de fazer que seja recreacional, assim, não pensando no trabalho? Ou você quer, ou você vai focar os seus cursos de mergulho sempre para o trabalho, assim? Eu sempre pensei mais pro trabalho mesmo, né? Uhum. Até, até eu nunca pensei em fazer os cursos para ser instrutor, nem nada, nem dive, nada. Uhum. Só mesmo fazer o advanced com as especialidades puxado para o trabalho, né? Porque aí Entendi. também para recreação, com os cursos que tem, eu acho que eu consigo. Então, por exemplo, no Vietnã foi legal, que eu já tinha a parte lá de flutuabilidade, que lá não tem caverna, mas tem algumas rochas e tal, que a gente acabou passando ali e tal. Passagens. É, então eu acho que acaba juntando uma coisa com a outra, mas assim, fora isso, eu acho que o mais recreacional assim que eu fiz foi o de fotografia sub, E também é voltado. que também, né? Eu falo isso porque o meu primeiro curso de mergulho foi para conseguir um estágio também, tá? Tinha um Hum, estágio no projeto Meras do Brasil na época e eles queriam um mergulhador. E eu sempre uhum, quis trabalhar com o mero, não sei se você sabe, né? O peixe, sim, aquele peixe bem grande. uhum, E precisava do curso. Eu fiz o curso para conseguir o estágio. Consegui o estágio, comecei a mergulhar com eles. Fiz o avançado também para conseguir ter um pouquinho mais de liberdade no mergulho. Só que para mim o mergulho acabou ficando mais importante do que o estágio, né? Ainda gosto, ainda uhum, sou voluntário no projeto, mas ele acabou ficando mais importante assim na minha vida. Por isso que eu perguntei dessa parte tá, recreacional, né? Porque o recreacional acabou virando o meu trabalho hoje em dia, né? Então uhum. pode acontecer, né? Você fez o curso de fotografia, de repente vai ficar mais profissional é, nessa parte de fotografia, né? Tem um cara, ele chama Luciano Candizani, acho que vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, mas ele também, ele é biólogo, ele fez o mestrado e doutorado lá no IO, na USP, e ele mergulhou lá na Antártica e tal, e hoje em dia ele faz altas fotos, altos documentários, só de fotografia, mergulho, coisa assim. Não. As coisas elas vão andando meio.
Olha lá, a Noeli falou que conhece, gosta do trabalho dele, né? Uhum, Acho maravilhoso. né? Até a Noeli também é uma mergulhadora aí que a gente conhece, ótima fotógrafa. É muito bom mergulhar com ela, que sempre saem umas fotos nossas ali, né? Porque é sempre bom mergulhar com um mergulhador fotógrafo, porque sempre ficam umas fotos, É, ela tira fotos lindas, né? que o fotógrafo nunca sai. É bem isso. Pô, tem foto de todo mundo, menos dela mergulhando, né? Exatamente. Mas acontece. Mas eu acho que eles não Uhum. se importam tanto, assim, desde que eles acertem as fotografias aí. É um Ah, curso que eu é. não tenho e é um curso que eu gostaria de fazer também, um curso de fotografia, numa próxima, numa próxima oportunidade aí, quem sabe, né? Uhum. Tem mais, ó, ah, achei que era uma pergunta. E tem alguém mais que tem alguma pergunta? A gente está acabando o tempo, né? Lembrando, a gente tem mais 4 minutos só de live, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, dá tempo ainda, né? De Uhum. responder. O, deixa eu ver quem que tinha perguntado. Não, só a Emily tinha comentado que você não teve a oportunidade de fazer o curso de roupa seca em Curitiba. Aqui a gente tem o curso, né? O curso na Planalta tem o curso de roupa seca, então é uma, é uma Legal, não conheço Curitiba. então, Curitiba tem mergulho. A gente vai ter uma live aí sobre isso daqui a um tempo Uhum. com o Reinaldo. O Reinaldo está assistindo aí também. E a gente Ah, tem legal. curso de roupa seca também, porque aqui também não, é claro que não tanto quanto, mas é muito frio, né? O pessoal Uhum. usa bastante roupa seca. Inclusive eu tenho curso também, usei porque no frio aqui a gente mergulha, tá 0 graus fora e 16 na água. Então é mais gostoso ficar na água. É, lá na Antártica tem isso. Você sai da água 0 grau e pode estar 0 grau lá fora também. Com vento, pode chegar numa sensação de -4, alguma coisa assim. Então, tipo, às vezes a água tá mais quente que fora, entendeu? De Acontece. zero, zero para menos É, quatro, por exemplo. não, a gente não consegue pegar tanto frio aqui na água, né? Mas o zerinho ali a gente já chegou. Eu já experimentei a mergulhar com 0 graus fora. É, eu tenho um vídeo no canal que eu falo, né, eu mergulhando na Antártica para coletar tal. E eu lembro que eu até brinquei com o doutorando lá, o Dongu. Ele estava todo pronto já, e ele era magrinho, magrinho. Ele vivia com frio. Aí eu lembro, no vídeo eu falo, e aí, como você tá para mergulhar nesse maravilhoso dia que tá hoje? E tava um dia péssimo, nevando e tudo. E ele, beautiful! É, o frio deve pegar pesado. Bom, nosso tempo está ficando curto, então eu queria agradecer o seu tempo aí para falar um pouquinho da sua história como mergulhadora e como bióloga pesquisadora, né? Eu acho que eu fico muito feliz quando vejo biólogos trabalhando na área, né? Eu trabalhei 10 anos na área, hoje trabalho com mergulho, Uhum. mas ainda sou apaixonado pela área. Então, eu acho que a gente vai encerrar a nossa conversa hoje. Muito obrigado. Depois a gente vai passar ali, junto com a descrição do vídeo, a gente vai passar ali o teu contato, você tem um canal, Legal. né? Um canal no YouTube, Uhum. então as perguntas que a gente às vezes passou batido aqui, vocês podem mandar para a gente também, Sim. ou mandar para você também, a gente pode tentar responder todas essas perguntas que passaram, às vezes percebidas pela nossa conversa aqui, para deixar para depois, tá? Ah, Então, muito legal. obrigado e espero Agradeço que. também pelo convite aí, até o Marco, né, que lembrou de mim. O Marco me conheceu até no curso que o filho dele estava fazendo de invertebrados. E, e aí o filho dele chegou falando: Ah, tem uma menina que trabalha com a Antártica. Aí no outro dia ele foi lá para me conhecer, para eu contar as histórias para ele. E ele, na verdade, é um dos influenciadores, assim, para eu começar o canal, porque ele falou: Não, você tem que escrever um blog, você tem, você tem, você tem. Eu até comecei o blog, mas ficou esquecido. E aí depois eu lembro quando eu tentei o primeiro vídeo, gravar o primeiro vídeo lá na Coreia, ele foi uma das pessoas que eu mandei para ver, para falar, e aí, será que dá para
criar um canal? Aí ele olhou e falou, ó, Fran, tá legal, mas, tipo, ele foi sincero, mas não, né? Aí ele, Fran, eu acho que dá pra melhorar um pouco, nisso, nisso, nisso. Aí eu falei, é melhor deixar um pouco pra depois. Sempre. Não, mas então é isso. Muito obrigado. Acho que nós vamos